Fala galera, eu sou o professor Djanal de Biologia e esse é o nosso Missão Enem número 3, onde a gente vai falar sobre elementos figurados do sangue, tema extremamente frequente na prova do Enem. Vem comigo! Galera, quando a gente vai trabalhar com sangue, boa parte do sangue é o plasma, onde a gente encontra água, sais, proteínas, hormônios, e uma outra parcela corresponde ao que nós chamamos de elementos figurados. Nos elementos figurados, nós vamos encontrar células e fragmentos de células. As hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são as células mais numerosas, são anucleadas, são as responsáveis pela coloração típica do sangue e são células. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles são células maiores. O número deles vai variar de acordo com a situação imunológica do indivíduo. A gente pode ter um aumento no número de alguns desses glóbulos a depender da presença de uma verminose, uma alergia, uma bactéria e também são células. E vamos encontrar as plaquetas, que não são células, são fragmentos de megacariócitos responsáveis pela coagulação sanguínea. O que o Enem mais gosta de cobrar de vocês é que vocês façam a relação entre o elemento figurado e a função. Por exemplo, o glóbulo vermelho é responsável pelo transporte de gases respiratórios. Eu preciso dele para que o oxigênio seja distribuído para todo o meu corpo. Essa é uma função da hemoglobina. Uma proteína que contém ferro em sua composição, que está dentro das hemácias e que é responsável por fazer a ligação com os gases respiratórios. Se porventura a gente tem uma queda no número dessas células, no número de hemácias, a gente vai ter um quadro de anemia que vai caracterizar uma fraqueza generalizada porque o indivíduo não vai conseguir oxigênio suficiente para realizar a respiração. Então, esse tipo de relação é a relação que a prova cobra. Segundo exemplo, coagulação sanguínea é função de plaqueta. Se por algum motivo eu tiver uma redução drástica no número de plaquetas, esse indivíduo está suscetível a um processo de hemorragia. E quando a gente está trabalhando com o número de leucócitos, se eles diminuem, eu estou com as defesas em baixa, e se eles aumentam, pode ser um indicativo de alergia ou de alguma infecção. Então, essas relações básicas são as mais importantes para a prova. Vale a pena ressaltar que a hemoglobina faz ligação com o oxigênio, gerando oxohemoglobina, com o dióxido de carbono gerando carbohemoglobina, e essas ligações são pouco estáveis, porque elas precisam se formar e se quebrar o tempo inteiro. Eu formo oxohemoglobina no alvéolo pulmonar, eu quebro essa oxohemoglobina lá nos capilares dos tecidos para passar esse oxigênio para as células teciduais. E existe aqui a questão do monóxido de carbono, que faz uma ligação estável com a hemoglobina, comprometendo o transporte dos gases, porque ele liga se formando a carboxiemoglobina e não solta mais, comprometendo essas hemácias, essas hemoglobinas que iriam fazer o transporte de gases respiratórios. As hemácias têm uma duração de 90 a 120 dias, são produzidas por estruturas hematopoéticas e recolhidas, por exemplo, pelo fígado e pelo baço. Nas altitudes, em função da baixa oferta de oxigênio, a gente aumenta a quantidade de hemoglobinas, ou seja, em lugares mais altos, por ter menos oxigênio, as hemácias não conseguem pegar a mesma quantidade de oxigênio que pegariam no nível do mar. Então, para compensar a baixa saturação, a baixa coleta de oxigênio das hemoglobinas, a gente aumenta a quantidade de hemácias para fazer essa compensação. Esse é um ponto também extremamente importante. E existe a eritropoetina, produzida pelo fígado e pelos rins, que tem um papel importante na produção de células sanguíneas. É uma estrutura, é uma molécula, um hormônio que vai induzir as estruturas hematopoéticas a produzirem células sanguíneas. Hemácias anucleadas, bicôncavas e discoides são típicas de animais como nós, que somos mamíferos, tá? Vale a pena ainda destacar que o ferro e a vitamina B12 são fundamentais para que a gente possa produzir a hemoglobina que está nas hemácias. Em relação às plaquetas, são fragmentos de megacariócitos e já encontramos pelo menos duas questões nas edições anteriores do Enem, cobrando de vocês o papel, e o processo de coagulação sanguínea. O que a gente tem que entender? As plaquetas elas liberam uma substância chamada tromboplastina, que junto com o cálcio fazem com que a protrombina, que é liberada pelo fígado, seja convertida em trombina. Para que essa trombina tenha condições de pegar uma molécula chamada fibrinogênio e convertê-la em fibrina, tá? Então, uma dica importante é que, no final das contas, para coagular o sangue, eu preciso de proteínas insolúveis chamadas de fibrinas. Elas estavam como fibrinogênio e elas precisam se transformar em fibrina. Então, repetindo, as plaquetas, também chamadas de trombócitos,
São fragmentos de megacariócitos, liberam a tromboplastina, que junto com o cálcio converte a protrombina em trombina. A protrombina foi produzida pelo fígado, na presença de vitamina K, e essa protrombina, quando é ativada em trombina, converte o fibrinogênio em fibrina para que a gente possa ter o processo de coagulação sanguínea. Em relação aos leucócitos, são células de defesa. Alguns são agranulócitos, como monócitos e linfócitos, e outros são granulócitos, como neutrófilos, basófilos e eosinófilos. O que vale mais a pena destacar aqui é o seguinte: a defesa pode ser feita de diferentes maneiras, né? Algumas dessas células podem fazer fagocitose, como por exemplo monócitos e neutrófilos, e outras podem se diferenciar em células que tenham a capacidade de fazer a produção de anticorpos, por exemplo. Então existem alguns tipos de linfócitos, chamados linfócitos B, que depois são transformados em plasmócitos que terão a capacidade de produzir anticorpos. E existem outros linfócitos que têm a capacidade de fazer a defesa celular, que é a defesa célula a célula. Então, os linfócitos, eles podem tanto se especializar em células que produzem anticorpos e vão fazer uma defesa chamada de humoral. Os humores são os líquidos do corpo, então eu libero esses anticorpos nos humores, né, que são os líquidos corporais, por isso defesa humoral. E também tem uma outra linhagem de células que são os linfócitos T, como por exemplo o T citotóxico, que vai ter essa capacidade aí de fazer defesa celular e identificar as células com problemas para que elas possam ser destruídas. Existe ainda na linhagem do linfócito T, o linfócito T auxiliador, que é uma célula de defesa que ativa as defesas do nosso corpo. Então o papel dela é uma comunicação, é ativar os mecanismos de defesa. Essa é uma célula importante que é alvo, por exemplo, do vírus HIV, que é o vírus responsável pela AIDS, que é a imunodeficiência adquirida. Então esse ponto é importante. Para finalizar, queria falar, por exemplo, sobre os neutrófilos. Quando a gente tem uma infecção, eles são os primeiros a chegar lá. Essas células podem sair dos vasos sanguíneos e podem ir, por exemplo, para outras áreas, em outros tecidos, para realizar o processo de defesa fagocitária. Esse fenômeno se chama diapedese. Então, a gente também tem essa possibilidade de ter a diapedese, que é a saída do glóbulo branco do vaso para uma área para realizar o processo de fagocitose. Quando a gente tem o pus, por exemplo, são muitos neutrófilos mortos, bactérias mortas e toxinas de um processo de combate àquela infecção que nós tivemos ali. Gente, esse foi o nosso Missão Enem número 3. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa a mais, revisado bastante para o Enem. Muita energia boa para vocês, foco, coragem para a gente descer a madeira nessa prova. Ó, um beijão para vocês.